Olá pessoal, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre equações diferenciais. Próximo tópico que a gente deve estudar. E a ideia de equações diferenciais, vamos tentar destrinchar um pouquinho do que se trata. Eu queria apresentar para vocês o que a gente vai ver pela frente nessa etapa do curso. Se você pensar nas palavras equações e diferenciais, equações tem a ver com igualdade. Normalmente, quando a gente fala de equações algébricas, por exemplo, uma equação do tipo x ao quadrado menos 4 igual a zero. Isso é uma equação algébrica. A gente tem uma quantidade desconhecida que, nesse caso, a gente chamou de x aí, ou nessa equação, essa variável x, a gente costuma chamar até de incógnita, ou seja, não conhecida ou desconhecida. E o que significa resolver uma equação algébrica? Resolver uma equação algébrica é encontrar quais os valores de x que satisfazem essa equação. Normalmente a gente vai chegar no final, o que a gente busca é o conjunto das soluções dessa equação. Nesse caso aí seria, por exemplo, x igual a 2 ou menos 2. Qualquer um deles, quando você eleva ao quadrado, menos 2, 2. Ou poderia escrever mais ou menos 2. Mas qualquer um desses, quando você eleva ao quadrado e subtrai 4, o resultado é zero, ou seja, esses são os valores de x que tornam a equação verdadeira, ou que satisfazem a equação, a gente diz. Então, uma equação algébrica, o objetivo é descobrir números que satisfaçam aquela equação. Poderia ser, por exemplo, seno de t igual a cosseno de t. Então, quem são os valores de t que são soluções dessa equação? Essa primeira a gente poderia dizer que é uma equação polinomial. Essa outra equação é uma equação, talvez uma equação trigonométrica ou uma equação transcendental. Mas aqui a ideia é que o t tem vários valores de t aí que são solução dessa equação. Na verdade tem infinitos. T igual a π sobre 4, t igual a 5π sobre 4, 9π sobre 4 e assim por diante. Então, t da forma π sobre 4, mais qualquer múltiplo inteiro de π. Porque, bom, não vem tanto ao caso porque a gente está querendo aí, mas o seno é igual ao cosseno no π sobre 4, porque essa projeção é igual a essa, 45 graus ali formando com o eixo horizontal. E aqui no simétrico dele em relação à origem também a gente vai ter o cosseno igual ao seno. Então, e quaisquer valores de t que terminem nesses mesmos dois pontos, ou nesses exatos dois pontos. Ok, então t igual a π sobre 4 mais qualquer múltiplo inteiro de π, então aí o k é um número inteiro, pode ser inclusive zero, positivo ou negativo. E então o conjunto de soluções, a gente poderia escrever nesse formato também, se quisesse, seria o conjunto dos números reais dessa forma. Bom, mas estou falando disso só para relembrar da ideia de equações algébricas ou equações
envolvendo números ou equações em que as incógnitas são números. No caso das equações diferenciais, a gente vai ter alguma igualdade, porque a palavra equação remete à ideia de igualdade, algum tipo de igualdade, mas as quantidades desconhecidas ou os objetos desconhecidos vão ser funções. Então, um exemplo de uma... Aí já tem a ver com essa palavra diferenciais. Diferenciais remete a derivadas, remete a diferenciação. Então, são equações envolvendo derivadas. E aí as incógnitas são funções. Então, deixa eu limpar aqui. No caso de equações diferenciais, um exemplo de equação diferencial seria alguma coisa do tipo, vamos supor que a minha variável independente seja x e a minha variável dependente seja y. E uma equação do tipo y', ou a derivada do y em relação a x. Talvez antes de escrever y', deixa eu escrever assim. dy dx menos y, y aí função de x, igual a zero, por exemplo. Isso é uma equação diferencial. Qual que é a ideia? A ideia é que eu estou procurando funções de x, que são, eu chamei no caso de y é o meu objeto desconhecido dessa equação. E o que é uma solução dessa equação? O que eu estou procurando? Estou procurando funções de x que, quando você deriva elas, em função de uma variável, aí no caso, tanto que aqui não é derivada parcial, é derivada no sentido lá do cálculo 1, de função de uma variável só. Então, a ideia é que quando você deriva essa função que eu estou procurando em relação a x e subtrai a própria função, o resultado é zero. Isso é equivalente a dizer que a derivada da função em relação a x é igual à própria função, se você soma y dos dois lados. E a gente conhece pelo menos uma função que tem essa característica, que a derivada dela é ela mesma. Lembram disso? Lembram lá do primeiro curso de cálculo? Que era uma função cuja derivada é ela mesma. A gente tem a função exponencial, por exemplo. Essa é uma função cuja derivada é ela mesma. Na verdade, qualquer múltiplo dessa função, y igual a 3e elevado a x, a derivada também é 3e elevado a x, porque a constante não altera em nada a derivada. A derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Então, essa é uma solução a derivada dessa função é a própria e elevado a x, que é ela mesma, que é a própria função, se y for e elevado a x. Na verdade, você tem outras soluções, y igual a 3e elevado a x, y igual a menos 5e elevado a x, y igual a raiz quadrada de π, qualquer constante real. Então, qualquer coisa do tipo y igual a um número real aqui qualquer, e elevado a x, com um número real qualquer, vai satisfazer. Inclusive a função identicamente nula, a função y igual a zero para todo x. Quando você deriva ela, continua sendo a função nula, ou seja, ela mesma. Então esse a pode ser inclusive zero.
Então esse é um exemplo de equação diferencial. A gente já percebe alguns elementos aí do que a gente vai encontrar. É claro que nem sempre é fácil encontrar soluções de equações diferenciais. A gente vai conhecer algumas que a gente não tem método, não conhece as soluções delas de maneira analítica, assim, é mais ou menos como lá no cálculo 1, quem viu funções do tipo e elevado a menos x quadrado, essa não é nem que a gente não conhece, mas não tem uma primitiva. Então, se ela não tem primitiva e a gente tivesse uma equação diferencial do tipo y' igual a e a menos x quadrado, essa equação não tem uma solução que possa ser expressa em termos de funções elementares ou de funções polinomiais, logaritmos, exponenciais, trigonométricas. Então, não tem como expressar y, que seria a função cuja derivada é e a menos x quadrado, dessa forma. Mas isso é outro detalhe. E tem outras equações, essa aqui a gente sabe que não tem como expressar em termos de funções elementares. E tem outras equações que a gente nem sabe se dá ou se não dá para representar ou para obter a solução da equação em termos de funções elementares e a gente não conhece a solução. Às vezes a gente tem que usar métodos numéricos para encontrar aproximações para a solução, para particulares valores da variável, etc. Mas vamos começar com os casos mais simples primeiro. Então, o primeiro exemplo de equações diferenciais que a gente, na verdade, a gente já lidou com equações diferenciais em outros momentos no passado, só que não tinha visto com esse nome. Mas lá no primeiro curso de cálculo, quando a gente começa a perguntar quem que é uma primitiva de uma determinada função, por exemplo, quem que são as funções y, tais que y' é x ao quadrado. Isso você pode pensar como uma equação diferencial. Eu quero encontrar quem são as funções cuja derivada tem essa propriedade, cuja derivada é x ao quadrado. Essa equação, primeiro exemplo que eu coloquei aqui, não aparecia o x como variável aí na equação. O x só aparece na dependência, porque o y é função de x, ou o y é a variável dependente do x e o x é a variável independente. Então o x aparece aqui porque esse y eu penso que é uma função de x. E aqui também, tanto que eu estou derivando em relação a x. Então é y de x. Aí você deriva em relação a x. Então, nesse sentido, isso daqui é uma equação diferencial. E essa a gente já sabe resolver. Então, qual que é a ideia aqui? Quem são as primitivas da função x ao quadrado? Então, y aqui seria integral uma. Esse símbolo a gente usa para representar todas as primitivas. E a gente aprendeu lá no primeiro curso de cálculo que isso vai ser x ao cubo sobre 3. Mas não só x ao cubo sobre 3. Qualquer constante que você somar a x ao cubo sobre 3 continua sendo uma função cuja derivada é x quadrado. Então isso aqui a gente diz que é o conjunto das soluções, ou conjunto solução daquela equação diferencial. Então isso aqui é uma equação
diferencial. Tudo bem que é uma equação muito simples, mas vamos começar simples. Isso daqui são as soluções da equação diferencial. Então a gente já, pelo menos esse tipo aí de equação diferencial, a gente já encontrou em algum momento. E é interessante a gente reparar algumas coisas que acontecem ou que algumas características aí. Por exemplo, a gente tem uma família de soluções, tem essa constante que pode ter qualquer valor real. Aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo que eu tinha dado, aparece uma situação semelhante, que a gente tem uma família de soluções aqui em termos de uma constante, essa constante A, esse número real A. Então você pode escolher vários valores diferentes para essa constante aqui também. Essas duas equações são do tipo que a gente vai chamar de primeira ordem. A ordem da equação vai ser a ordem da maior derivação que aparece na equação. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos de equações envolvendo a derivada segunda, por exemplo. Às vezes pode envolver a derivada segunda e a primeira e a própria função. Aqui, por exemplo, envolve a derivada de y em relação a x e a própria função y nessa equação. Então, quanto maior a derivação, a ordem de derivação que aparece na equação, maior é a ordem da equação, ou isso a gente vai chamar de ordem da equação. Tanto que essas equações vão ser chamadas de equações diferenciais ordinárias. Ordinárias não é que elas são à toa, são comuns, ou não é nenhum insulto às equações, é só relacionado com essa questão de ordem, que elas estão organizadas aí por ordens, equações de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, e as equações EDOs vão estar, ou a gente destaca elas, as equações diferenciais ordinárias, das equações diferenciais parciais. As parciais envolvem derivadas parciais. A gente não vai estudar nesse curso, mas as equações diferenciais parciais são coisas do tipo derivada de y, vamos supor que y dependa de x e de t. Derivada de y em relação a t vezes a derivada de y em relação a x é igual deixa eu colocar assim, menos y vezes a derivada de y em relação a x mais x ao quadrado derivada de y em relação a t, por exemplo, igual a zero. Isso já seria uma equação diferencial parcial. Já é um bicho mais complicado. E a abordagem é um pouco diferente para lidar com isso. Mas aqui a gente vai lidar com funções de as nossas incógnitas, as nossas quantidades ou objetos desconhecidos, são funções de uma variável só. Então a gente vai lidar com equações diferenciais desse tipo. Então deixa eu até apagar. Isso daqui não é assunto que a gente vai estudar, eu só mencionei para dizer por que costuma chamar equações diferenciais ordinárias, ou EDO, essas que a gente vai estudar. É só para distinguir elas das EDPs.
que seriam as equações diferenciais parciais. Mas a gente vai estudar só as ordinárias. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Então, a ordem das equações é a ordem, deixa eu colocar assim, maior ordem de derivação presente na equação. Diminuir um pouquinho. Outro aspecto importante das equações diferenciais que a gente vai estudar é se elas são lineares ou não. As equações lineares são equações muito mais, ou tipicamente, ou geralmente, mais acessíveis, mais tratáveis, mais... a gente vai ter métodos melhor definidos para resolver. Ainda assim, se a equação, mesmo sendo linear, se você for aumentando muito a ordem da equação, já vai ficando cada vez mais complicado de resolver. Se os coeficientes dependerem de x, coeficientes que eu digo, por exemplo, você ter uma equação do tipo y duas linhas menos x ao quadrado y' mais, sei lá, cosseno de x vezes y igual a seno de x, ou x seno de x. Isso é uma equação. Quando que eu digo que a equação diferencial é linear? Quando as derivadas, a função y e as derivadas que aparecem na equação, função y e as derivadas de y que aparecem na equação, aparecem todas multiplicando aí funções de x possivelmente, mas eu penso nessas funções de x como coeficientes dessas derivadas na equação. Então não aparecem potências de y e de suas derivadas, não aparecem produtos de derivadas de diferentes ordens, ou da mesma, não aparece, por exemplo, y ao quadrado, nem y vezes y', nem y duas linhas vezes y', nem, sei lá, seno de y, nem e elevado a y, qualquer coisa assim. Então, as y e as derivadas aparecem só em primeira ordem, em primeiro grau, quer dizer, a ordem aí não tem a ver com isso. Primeiro grau, ou seja, todo mundo elevado a 1, simplesmente, e todo mundo sem multiplicar uns pelos outros. Então é como lá na álgebra linear, para quem fez álgebra linear já, a equação do plano, por exemplo, em R3, é alguma coisa como AX mais BY mais CZ igual a D. Ou qualquer coisa, qualquer combinação linear que a gente chama de x, y e z. Na verdade, x, y e z aparecem aí elevados a potência 1 e não aparecem produtos de x por y, nem de x por z, nem de y por z, nem potências, nem outras funções de x, y e z, todas em grau 1. Então a gente diz que essa aí é uma equação linear em x, y e z. Lembra de sistemas de equações lineares, também aparece na álgebra linear. Então, linear tem a ver com isso. As equações, essa equação diferencial que eu apresentei no primeiro exemplo, é um exemplo de equação linear. É uma EDO linear de primeira ordem. De novo, ela é linear porque não aparece potências de y, nem de y', nem de nenhuma das derivadas. Então,
essa aqui é um exemplo de equação linear. E isso daqui que depende de x são os coeficientes. Pode não depender, pode ter um coeficiente constante. Aqui é como se tivesse 1 multiplicando o y duas linhas. Se a equação tiver todos os coeficientes constantes, como essa primeira, do primeiro exemplo aqui que eu apresentei, não tem nada de dependência em x explícita aí, tá? Toda a dependência em x está embutida na função y e nas suas derivadas. No caso aí aparece a primeira derivada só. Então, quando o x não aparece fora da função y, a gente diz que a equação tem coeficientes constantes. Mesmo essa aqui, esse x ao quadrado, não é considerado um coeficiente, ele é um termo que não está associado com nenhum y nem com suas derivadas. Então a gente diz que essa é uma equação não homogênea. Como lá no sistema de equações lineares, o sistema era dito não homogêneo se tivesse um termo independente diferente de zero. E a equação é homogênea se do lado direito da igualdade, ou os termos, a parte que é independente da variável for zero, for nulo. Essa aqui, por exemplo, é uma equação não homogênea porque os termos independentes de y e das suas derivadas, aí no caso só esse termo, x sendo x, não é nulo. Se fosse igual a zero aqui a equação, seria uma equação homogênea. Então, eu estou falando de várias terminologias que a gente usa, que vão aparecer várias vezes aí ao longo quando a gente estiver falando de equações diferenciais e vão ficando cada vez mais familiares, mas eu estou falando inicialmente o que significa cada uma dessas coisas. Então, essa aqui é uma equação linear de segunda ordem. Porque aparece a derivada de maior ordem, que aparece a y duas linhas, e com coeficientes não constantes. Bom, ela é não homogênea, porque o termo que não depende de y nem das derivadas não é zero. Então essa daqui é não homogênea. Não se preocupem. Ah, mas é muita coisa, como é que eu vou lembrar disso tudo? Não, a gente vai repetindo isso, vai vendo em várias situações, em vários contextos e vai se acostumando com isso. Não vai ser tão traumática assim a experiência, pelo menos eu espero. E então, uma equação não homogênea, isso de não homogênea significa que isso daqui, esse termo que não depende de y, nem de y', nem de y duas linhas, ele não é zero. Se fosse zero, a equação seria homogênea. Essa aqui, por exemplo, o termo independente é nulo, então a equação é dita homogênea. Então, se a gente sabe resolver a equação homogênea, normalmente isso vai ser útil para conseguir resolver as não homogêneas que têm a mesma parte, mesma equação do lado esquerdo aqui, por exemplo, e com termos independentes de y e de y', ou de qualquer das derivadas, diferentes de zero, ou seja, equações não homogêneas. Se você sabe resolver as homogêneas, basta você... Bom, se for linear, se a equação é linear e você sabe resolver a equação homogênea associada àquela, basta conhecer ou achar uma solução da não homogênea e você vai conhecer todas as soluções da não homogênea. Isso a gente vai ver mais para frente, não é para se preocupar com isso agora, mas é importante saber resolver
equações homogêneas, ou é útil saber resolver as equações homogêneas para depois saber, a partir disso, construir soluções para as não homogêneas, ou obter soluções para as não homogêneas. Mas então tem vários elementos aí, equação linear de segunda ordem, não homogênea, e essa, nesse caso aqui, com coeficientes não constantes. Com coeficientes normalmente as que têm coeficientes constantes a gente vai ter uma facilidade maior para resolver. Essa daqui é com coeficientes não constantes. Não constantes. Na verdade, a gente vai estar interessado ou vai olhar primeiro para as de coeficientes constantes. E deixa eu ver o que mais. Um aspecto importante das equações diferenciais é que frequentemente elas vêm de problemas físicos, problemas reais, práticos. Eu vou dar alguns exemplos daqui logo na sequência, de situações, de problemas físicos ou de dinâmica de populações, ou problemas que aparecem no dia a dia de engenharia, de ciência, de várias áreas aplicadas que, quando você está estudando o seu sistema físico ou biológico, o que quer que seja, você identifica alguma propriedade dos elementos daquele sistema, alguma propriedade que eles obedecem, e a partir daquilo você obtém uma equação diferencial. E aí, se você quiser saber como que aquele sistema evolui no tempo a partir de uma determinada condição inicial, por exemplo, de uma situação específica, se você conhecer as soluções daquela equação diferencial, você sabe dizer como é que é o comportamento daquele sistema físico ao longo do tempo. Um exemplo já bem simples, que a gente já viu em física, por exemplo, é quando a gente estuda um movimento retilíneo uniformemente variado, que é um movimento em que a gente sabe que a aceleração de uma partícula numa trajetória retilínea é uma constante. Então, a ideia é que movimento uniformemente variado, vou colocar assim, para ficar mais curto. Só para dar um exemplo de uma situação, talvez devesse ter colocado retilíneo aqui, mas eu queria encurtar. Para dar exemplo de uma situação em que, conhecendo o sistema que a gente está estudando, nesse caso aí um sistema físico, você, a partir dele, obtém uma equação diferencial e as soluções daquela equação diferencial te dão alguma informação sobre como que aquele sistema evolui ao longo do tempo. Por exemplo, no movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniformemente variado, qual que é a característica que esse movimento tem? É que a aceleração da partícula, ou de qualquer objeto que você esteja estudando, que esteja em movimento uniformemente variado, ela ela é constante. Mas o que é aceleração em termos de taxa de variação, ou de, se você pensar na velocidade, vamos supor que deixa eu chamar de x de t, é a posição
partícula ou de uma partícula em um instante t. A ideia é que se você derivar em relação a t essa função, não sei que função que é, mas qualquer que seja a função que descreve a posição da partícula no instante t, se ela puder ser derivada, se for uma função diferenciável, essa derivada vai fornecer para a gente a velocidade no caso aí, como a partícula está se movendo numa reta, essa velocidade vai ter um sinal, inclusive, associado a ela, que indica o sentido em que a partícula está viajando ou caminhando ali ao longo da reta. Mas a derivada vai ser a velocidade da partícula no instante t. E se você derivar mais uma vez, qual que é a taxa de... Porque a velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Quantos metros a partícula está se deslocando a cada segundo que passa, por exemplo. Isso é uma medida da velocidade. Quando ela está no instante t igual a 2 segundos, qual que é a taxa de variação da posição em relação ao tempo? Tá, e se você derivar mais uma vez, ou seja, qual que é a taxa de variação da velocidade? A que taxa a velocidade está aumentando ou está diminuindo? Isso é uma medida da aceleração da partícula. Então, se você derivar duas vezes a posição em relação ao tempo, isso vai te dar a aceleração da partícula. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, a característica que a gente... O que caracteriza esse movimento é que a aceleração da partícula é constante, ela está sujeita a uma aceleração constante. Ou seja, o que caracteriza o movimento uniformemente variado é que a derivada segunda da posição em relação ao tempo, poderia escrever assim, ó, derivada segunda de x em relação a t é constante. Vamos chamar essa constante de a aceleração. E essa a gente já aprendeu a resolver esse tipo de equação. Bom, se eu sei que isso é a derivada da velocidade, porque a derivada segunda de x é a derivada primeira de x', ou seja, daqui para cá eu derivei mais uma vez em relação a t. Ou seja, se a derivada segunda da velocidade da posição em relação a t é a, isso significa que a derivada primeira, que é a velocidade, vai ter que ser da forma... Bom, se você integrar isso em t, a gente vai voltar e olhar com mais cuidado como é que a gente resolve isso, mas se a derivada de uma função é constante, eu sei que aquela função tem que ser da forma ax mais, vamos chamar de b, esse outro número, porque quando você deriva uma função dessa forma, em relação a x, o que você obtém? Quando você deriva uma função dessa forma. No caso ali, deixa eu escrever em função de t, para continuar no mesmo nome de variável que eu estava usando ali, que a variável independente agora é t, e x que é a posição, é função de t.
Então, dx dt... na verdade, o que eu quero é que... Quem são as funções de x, tais que dx dt é constante, é A. Ou seja, o que isso me diz sobre t? E eu disse que x tem que ser da forma ax mais b, ou at mais b nesse caso. Por quê? Que a derivada de at mais b, alguma coisa assim, em relação a t, quando você deriva isso em relação a t, derivada de, por exemplo, 3t, derivada em relação a t, isso é 3, porque isso é 3 vezes derivada de t em relação a t, que é 1. Então, isso aqui é o a, essencialmente. O b, que está aqui, é constante, não depende de t. Quando a gente deriva em relação a t, a derivada dá zero. Então, as funções cuja derivada é constante são são as funções afins na variável qualquer que seja. E no nosso caso é t a variável. Mas então, se a derivada de uma certa função é constante, então essa função, talvez eu não devesse ter chamado de x aqui para não misturar com a posição que a gente está lidando ali no outro problema. Chamar de f de t, por exemplo. Uma função de t qualquer. Se a derivada dessa função em relação a t é constante, então essa função tem que ser da forma é só você pensar que a integral, ou quem que são as primitivas de uma função constante. Por exemplo, integral de 3 dt. Isso vai ser 3t mais uma constante de integração. Qualquer função com essa cara, se você derivar em relação a t, vai dar exatamente o 3. Isso é o at mais b. Só mudou de nome os personagens aí, mas a história é a mesma. Então, essa é a ideia. Se eu aplicar isso ao exemplo que a gente tem aqui, o que o movimento uniformemente variado, qual que é o ponto de partida que caracteriza esse movimento ou essa situação na física? É que a partícula se movimenta sujeita a uma aceleração constante. Se a aceleração é constante, isso aqui é a minha equação diferencial, então eu quero saber que cara que tem a função que descreve a posição em função do tempo. A partir só desse ingrediente ou só dessa caracterização do movimento. Será que é possível descobrir como que é a função que descreve a posição da partícula em cada instante? Então vamos tentar. Disso daqui eu posso concluir que a velocidade, que é a derivada primeira da posição em relação ao tempo, se a derivada da velocidade é essa constante a, essa velocidade, como ela vai ser como essa função f que está ali. É uma função que quando você deriva dá o número a. Então essa velocidade vai ter que ser alguma coisa do tipo at mais uma outra constante que eu vou chamar de b aqui, por enquanto. Inclusive vamos supor que eu saiba qual que é a velocidade num certo instante inicial t0. Então, se eu sei que a velocidade inicial é uma certa velocidade v0, é possível, vamos supor que v seja igual a v0 no instante t igual a zero, t igual a zero, porque aí isso daqui vai ser igual a zero, a vezes t, e o b é justamente a velocidade nesse instante t igual a zero. Mas daqui a pouco a gente entra nesses detalhes.
Por enquanto, deixa eu só destacar esse fato de que se a aceleração é constante, uma consequência disso é que a velocidade tem que ter essa cara. Por quê? Porque aí quando você deriva essa velocidade em relação a t, você obtém justamente a constante a. Tá, e se a velocidade tem essa cara, você pode, uma vez que a derivada da posição em relação a t é esse at mais b, você pode integrar isso em t para obter o x de t. Então, daqui a gente obtém x de t com... Eu vou integrar agora em relação a t esses termos aí. O at, por exemplo, vai dar at quadrado. Deixa eu até colocar um nome aqui para essa expressão, vou chamar ela de v de t, que é a velocidade da partícula. E a aceleração, nesse caso aí estou supondo que é constante, mas a aceleração poderia depender de t também. Mas então aqui a gente tem a posição vai ser... se a velocidade é a vezes t mais b, a posição x de t é uma função que quando você derivar ela, tem que dar essa at mais b. Então, faltou continuar escrevendo aqui. A integral do t é t quadrado sobre 2. Mais a integral de b, que está sozinho ali, vai ser bt. E vai ter mais uma outra constante de integração que eu vou chamar de c. Então, essa família de funções aqui, onde eu tenho duas quantidades... Deixa eu destacar ela aqui primeiro. Onde eu tenho essas duas quantidades b e c que são... eu posso escolher, ou elas dependem de outras condições aí do problema, qual que era a posição inicial, qual que era a velocidade inicial. A aceleração, o a é a aceleração da partícula. Eu estou supondo que é um número dado, aí, um número conhecido, um número fixado. O a está fixado. Cada a diferente vai corresponder a uma aceleração diferente, mas estou supondo que é constante essa aceleração. Esses outros parâmetros que aparecem, as outras constantes, cada vez que a gente calcula uma integral, vai ter uma constante de integração, como aqui naquele exemplo. Então, não é difícil identificar que esse b vai corresponder à velocidade inicial, e o c vai corresponder à posição inicial. Inicial aí é no instante t igual a zero. Então, isso aqui é velocidade no instante t igual a zero. E aqui a S0, na verdade, quando eu estou chamando a posição de x, eu deveria ter chamado isso de x0 em vez de S0. Mas era só para ficar naquele formato que a gente costuma ver lá no ensino médio. Posição S, lá a gente costuma chamar a posição de S. S igual a S0 mais V0t mais metade de at quadrado. Que é exatamente aquela equação de movimento, do movimento uniformemente variado, que a gente aprende lá no curso de física. Ela vem exatamente dessa equação diferencial, que é a derivada segunda da posição é constante. E aí, como consequência, a velocidade vai ter essa cara, que vai ser V0 mais AT. Quem se lembra lá do curso de física, o V0 faz o papel, o B aí faz o papel de V0, que é a velocidade no instante t igual a zero. E a posição vai ser exatamente dada por essa expressão aqui.
No caso, se a posição é x, a posição no instante t igual a zero vai ser x0. Mas é a mesma ideia. Estou escrevendo nesse formato porque vocês já viram isso provavelmente lá na física. Mas agora a gente percebe essa conexão. Agora que a gente tem derivada, por exemplo, talvez quando você viu isso lá na física, no ensino médio, não tinha nada desses conceitos de taxa de variação, de derivada, e aí parecia um monte de fórmulas tiradas sei lá da onde, que o professor simplesmente dizia, vai por mim que é assim que a coisa funciona. É só usar essa fórmula que você vai... que as coisas vão se encaixar direitinho. Mas isso aqui é de onde elas vêm. E por trás da construção aí da equação da função que descreve a posição em função do tempo, está uma equação diferencial. Você sabe que a derivada segunda da posição em função do tempo é uma constante, e aí você vai construindo de volta, constrói a velocidade, que é a derivada primeira, integra uma vez ali a equação da aceleração, você integra ela uma vez, obtém a velocidade em função do tempo. Vai entrar aí uma constante de integração que é esse b, que você pode fixar ela se você souber qual era a velocidade inicial do seu movimento. Aí você integra mais uma vez, obtém a equação da posição em função do tempo. Vai ter uma outra constante de integração aqui, que é esse c, que você vai associar, ou que ela corresponde à posição inicial. Então, se você tiver essa informação, ou se você fornecer essa informação da posição inicial, você elimina mais essa constante de integração. Mas se você não conhecer nem a velocidade inicial, nem a posição inicial, você vai ter uma família de possíveis soluções aqui, com dois parâmetros, que são essas duas constantes, que você pode escolher à vontade. Então, isso aí são elementos que vão aparecer nas equações diferenciais que a gente vai ver, outras equações diferenciais mais complicadas do que essa. Essa é bem fácil de encontrar soluções, isso aqui é a família de todas as soluções dela. Mas tem algumas coisas que são interessantes de observar aqui. Por exemplo, essa é uma equação de segunda ordem, porque aparece derivada segunda. Linear, essa derivada segunda aparece sem ser multiplicada por nenhuma outra das derivadas e nem pela x de t. Não aparece potências dessa derivada, nem outras funções, então ela é linear, tem coeficientes constantes, não tem nenhuma função de t multiplicando aqui essa derivada segunda. Essencialmente, se você for escrever a equação, ela é x duas linhas de t igual a uma constante a. Essa é a nossa equação diferencial. E o que a gente obteve no final? As soluções. A gente obtém uma família de funções aí, que são as possíveis soluções dessa equação. A família de funções com dois parâmetros livres aqui que você pode escolher, ou que dependem do seu particular movimento lá, mas em princípio qualquer função com essa cara que a gente chegou aqui no final serve como função, ou como função que descreve o movimento da partícula. Vai depender de quem é a velocidade inicial e quem é a posição inicial. Ou seja, você tem esses dois parâmetros que podem ser escolhidos à vontade. Mas então a gente tem uma família de soluções aí, de funções dependentes de dois parâmetros. Cada parâmetro desse veio de uma das integrações envolvidas aí. Primeira vez que eu integrei uma constante de integração B entrou aí na jogada. Segunda vez que eu integrei, apareceu essa outra constante de integração C. Então isso vai acontecer em geral nas equações diferenciais, pelo menos nas lineares, que são as que a gente vai ver aqui.
pelo menos no primeiro momento. A gente vai falar de algumas não lineares também, mas as lineares vão ser o destaque. E então, se a equação é de primeira ordem, por exemplo, nosso primeiro exemplo aqui, ó, era uma equação de primeira ordem, as soluções tinham um parâmetro ou uma constante que poderia ser escolhida arbitrariamente. Então, é uma família de soluções a um parâmetro. Se a equação é de segunda ordem, deixa eu ver se essa aqui também você pode pensar que é uma equação de primeira ordem, que envolve derivada primeira só. O conjunto das soluções tinha um parâmetro C aí que você pode escolher à vontade. Então, uma família com um parâmetro. Se a equação é de segunda ordem, normalmente a família de soluções vai ter dois parâmetros ou 2 graus de liberdade aí que você pode dois parâmetros que você pode escolher à vontade. Se for de terceira ordem, você vai ter 3 dessas constantes de integração desses parâmetros variados. Então tem essa associação entre número de parâmetros livres na sua solução, que você pode escolher à vontade, e a ordem da equação. Isso vai aparecer mais para frente de novo. E eu já estou caminhando para encerrar aqui, mas eu queria mostrar outro exemplo de uma situação física em que aparece uma equação diferencial, que é o exemplo do sistema massa-mola. Então, no caso do sistema massa-mola, o que eu sei sobre o sistema, ou o que se sabe sobre o sistema? Aqui a ideia é que eu tenho uma mola presa em uma das pontas, num ponto fixo, e na outra extremidade eu tenho um objeto aí com uma certa massa m. Essa mola tem uma constante elástica que me diz qual que é a força que eu preciso exercer sobre a ponta da mola aí para esticar ela de, sei lá, uma certa quantidade metro, por exemplo. Então é tantos newton metro. Se eu estico ela 0,1 metro, vamos supor que a constante dessa mola é 5 newton metro. Então, se eu estico ela 1 metro, a força que eu preciso para manter ela esticada 1 metro em relação à posição de repouso dela, ao comprimento de repouso, é 5 newton. Então, essa é a ideia da constante de elasticidade da mola. E uma mola típica, ideal, digamos assim, ela tem essa característica. Se você for esticando ela, a força que você precisa para esticar ela, ou a força que ela exerce sobre a sua mão de volta, porque a força que você faz para manter ela esticada, ela vai puxar a sua mão com a mesma força. Princípio da ação e reação. E essa força é proporcional ao deslocamento. Então, se você coloca aqui o eixo no eixo X aqui, uma medida da posição, vamos supor que eu associo o X aqui com a posição dessa massa. Posição 0 aí seria a posição de repouso em que a mola não está esticada nem comprimida. Se você desloca a mola da posição de repouso, desloca para cá, por exemplo. Aí a mola vai ficar mais esticada. A força que vai agir sobre a partícula quando ela está numa posição X qualquer, essa força aqui vai ser menos Kx. Lembra que K é justamente essa constante constante característica da mola que me diz qual que é a força que é necessária para esticar ela de uma certa quantidade por unidade de comprimento, por exemplo.
Então, é uma característica da mola essa, e se você for lá e medir, sei lá, 0,1 metro, qual que é a força que a mola está fazendo. Depois você tem sei lá, um dinamômetro, um instrumento para medir essa força. Aí você estica ela 0,2 metro, qual que é a força que ela está fazendo ali, puxando de volta. Estica 0,3 metro. E aí para cada força você pode fazer um gráfico disso, e você vai ver que o comportamento vai ser linear, ou aproximadamente, né? Porque tem imprecisão de medida e tal, mas erros associados, mas normalmente idealmente a força é proporcional ao o quanto você deforma a mola, o quanto você estica ela. É proporcional e sempre agindo no sentido oposto ao da deformação. Se você comprime a mola, ela quer voltar para o tamanho que ela tinha originalmente. Se você estica, a mesma coisa, ela puxa no sentido oposto. Por isso esse menos F menos Kx. E então, o que, que acontece se você puxar essa massa aí e soltar ela a partir de um determinado ponto inicial que não seja a posição de repouso? Se você colocar ela parada no zero e soltar, ela vai continuar lá, porque a força que a mola exerce sobre a partícula vai ser nula. A mola está na posição de repouso dela ali, não está esticada nem contraída. Estou desconsiderando que haja atrito da massa com o piso aí, por exemplo. Poderia ter colocado ela pendurada na vertical, mas não importa. Faz de conta que não tem atrito aí. E aí, o que acontece se você desloca para uma certa posição inicial, x0? Vou chamar aqui de x0. Essa massa e solta ela a partir dali com a velocidade constante. Ou você pode partir do zero igual ela está ali, dar um peteleco para um dos lados, ou para a esquerda ou para a direita. Dar uma velocidade inicial, mesmo que a posição inicial seja zero, ou as duas coisas, você desloca ela da origem e dá um chute a partir de um ponto que não seja o zero ali. Então tem várias combinações possíveis de posição inicial e velocidade inicial. A questão é como é que esse sistema vai evoluir ao longo do tempo? Qual que é a função que descreve a posição em função do tempo dessa massa? Bom, primeiro, o ponto de partida é identificar qual que é a equação diferencial associada a esse sistema aí. O que eu sei é que a força sobre a bolinha aí, sobre a partícula, vai ser dada por essa expressão aí, que é a lei de Hooke, que a gente costuma chamar de, ou o nome dado a essa relação entre a força e a deformação da mola, se não me engano é assim que se escreve, para uma mola ideal, uma mola típica, uma mola que a gente considera como mola ideal. Essa é a ideia da lei de Hooke. Mas a gente sabe também da física newtoniana que se uma partícula está sujeita à ação de uma força F, vamos supor que essa seja a força resultante sobre a partícula. Na verdade, se estiver, por exemplo, na superfície da Terra, vai ter o peso agindo sobre a partícula, mas vai ter a força de reação normal da superfície. Aí a partícula ficou meio desencostada da superfície, mas na realidade ela teria que estar apoiada no chão. Aí você tem a força, a reação normal do piso sobre a partícula cancela com o peso dela que puxa ela para baixo, e aí a resultante nesse sentido vertical vai ser zero. A força resultante vai ser só essa força elástica mesmo, força com que a mola puxa. Então, a gente tem que a força é massa vezes aceleração, mas por outro lado, pela lei de Hooke, essa força também é menos k vezes
o deslocamento. Essa aceleração aqui ficou parecendo aquela constante lá do exemplo anterior. Então, deixa em vez de escrever assim, eu vou escrever a aceleração como a derivada segunda da posição. Massa vezes a derivada segunda é igual a menos k vezes a posição. Então, deixa eu coloquei de t ali atrás, então deixa posição no instante t. Então, essa é a relação, ou a equação diferencial associada a esse problema. Você pode pensar que isso, se você dividir pela massa, todo mundo, você vai ter alguma coisa como x duas linhas de t. Pode deixar todo mundo de um lado só da igualdade, mais k sobre m x de t igual a zero. Ou pode tirar esse t aí só para ficar mais simples a escrita, x duas linhas mais k sobre m x' igual a zero. Então é uma equação diferencial de segunda ordem, envolvendo a derivada segunda, a derivada primeira. Não aparece a derivada, não é x' aqui não. Não aparece a derivada primeira, mas aparece o x. É x sem derivada aqui, do lado direito. Então essa é a equação diferencial que a gente tem que resolver. E é possível mostrar que depois a gente vai aprender a resolver essa equação. Hoje não é esse o objetivo. Mas é possível mostrar que as soluções de equações desse tipo de equação vão ser da forma... Deixa eu colocar de outra cor aqui para destacar. Então, as soluções, depois a gente vai aprender a resolver isso de maneira mais... Vocês até podem depois verificar que, de fato, qualquer função com essa cara, a vezes cosseno de raiz quadrada de k sobre m t mais b vezes A e B são aquelas constantes de integração, ou constantes. Lembra que se a equação é de segunda ordem, vão aparecer, quando a gente resolver, dois parâmetros, duas constantes que a gente vai poder escolher livremente. Vão depender da posição inicial, da velocidade inicial, por exemplo. Depois a gente vai ver na prática como é que a gente usa as condições iniciais, por exemplo, para eliminar essas, ou para determinar essas constantes A e B. E aqui K sobre M, que são parâmetros do problema original, que é a constante da mola, a massa da partícula. Por exemplo, quanto maior a massa M, mais lento vai ser a oscilação. Então, antes de falar de oscilação, por que eu estou falando de oscilação? Porque quando você olha para essa solução, você percebe essas funções trigonométricas, seno e cosseno, que tem um comportamento periódico. A gente já sabe que se você pega uma mola com uma partícula assim e dá uma esticada e solta, vai ocorrer uma oscilação ali. Então, mas isso aparece automaticamente dessa equação diferencial associada, ou que descreve as forças aí no problema. Então, isso que é bonito. Você tem um problema físico, você identifica como é que as quantidades naquele problema estão relacionadas umas com as outras. Isso te permite construir uma equação diferencial. E aí, você resolvendo essa equação diferencial, você identifica como é que é a função que descreve o estado daquele seu sistema físico ao longo do tempo. Aí, como é que ele varia, como é que, no caso aí, a posição. A equação diferencial
é uma equação que relaciona a derivada segunda da posição, por exemplo, com a própria posição, nesse caso aí. E da mesma forma que essa primeira equação, cadê o meu primeiro exemplo? Envolvia a derivada primeira da posição em relação a x menos a própria função aqui. Não é posição, aqui era uma função y, função de x, não necessariamente a posição, mas poderia ser um estudo populacional, por exemplo, a taxa de variação de uma população em relação ao tempo, por exemplo, é proporcional ao tamanho daquela população. Isso vai dar uma equação bem parecida com aquela ali. Aquela primeira é essa mesma equação aqui com o k igual a 1. Mas para outros valores de k em geral, vai poder ter um k ali. E se isso descreveu a evolução de uma população, por exemplo, quantidade de indivíduos numa população, dá para identificar depois, vocês vão ver isso, que a função y de t, ou as funções que são solução dessa equação diferencial, são soluções da forma y0, que é o valor para t igual a 0. Essa é a constante a constante de integração lá quando você resolve a equação diferencial, e elevado a esse parâmetro k vezes t. Esse parâmetro tem a ver com qual que é a taxa de crescimento da população em função do tamanho dela. Por exemplo, se é uma população de bactérias, por exemplo, que dobra a cada, sei lá, 8 horas, dobra a população a cada 8 horas, essa constante K vai ter a ver com isso. Se for uma população que cresce mais rapidamente, a taxa de variação é maior, então esse K vai ser maior. Se for uma população que cresce mais lentamente, esse K vai ser menor. Mas sempre a taxa de crescimento vai ser proporcional ao tamanho atual da população. Quando a população tem 100 indivíduos, a taxa de crescimento dela é 1. Quando ela tem 1000 indivíduos, a taxa de crescimento vai ser 10 vezes maior, porque tem 10 vezes mais indivíduos para se reproduzir ali. Isso desconsiderando que levando-se em conta que haja recursos no seu ambiente lá para essa população se multiplicar indefinidamente. Na realidade, isso em geral não acontece porque você tem recursos limitados, aí, alimento limitado, às vezes tem predadores, às vezes tem circunstâncias que limitam o crescimento. Mas se a população puder crescer desenfreadamente, você vai obter uma função que descreve a população com essa cara, que é uma função exponencial. A gente já ouviu falar em várias circunstâncias aí de crescimento exponencial. E a ideia é que a população vai crescer cada vez mais rapidamente. A função exponencial viria daqui, sim. Mas você tem o crescimento exponencial da população. Então, estou mostrando exemplos de como é que situações que a gente conhece da realidade ou do dia a dia, que a gente tem como identificar relações entre as quantidades naquela situação. A partir disso, a gente obtém uma equação diferencial associada àquele sistema, àquela situação, àquele problema. E dessa equação, resolvendo ela, a gente identifica qual que é a função que descreve o comportamento ao longo do tempo de uma certa quantidade física, por exemplo, o tamanho da população ou a posição da massinha que está presa na mola aí. Então, olha só que interessante. Esse número que multiplica o t aqui tem a ver com a frequência de oscilação aí da mola. Então, isso aqui a gente costuma chamar de ômega, frequência.
observa que ele a frequência aumenta, não é proporcional à constante da mola, mas é proporcional à raiz quadrada da constante da mola. Então, quanto maior for a constante da mola, ou seja, quanto mais dura ela for, dura assim, quanto mais força você tiver que fazer para esticar a mola de uma determinada quantidade, mais forte é aquela mola, digamos assim, e mais rapidamente ela vai puxar a massa de volta para a posição de equilíbrio. Então, a frequência de oscilação vai ser mais alta. Esse ômega aumenta quando o K aumenta. Já a massa está no denominador aí. Então, a frequência é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa. Quanto maior for a massa, mais pesadão fica o seu sistema e mais lentamente ele vai oscilar. Quanto mais leve tiver, mais rapidamente ele vai oscilar em torno do ponto de equilíbrio. Então, tudo isso já está embutido aí. Depois a gente vai estudar com mais calma essas situações, esses sistemas. O objetivo nessa primeiro momento é só dar uma ideia mais superficial, mais por alto de como é que equações diferenciais são importantes nos estudos ou na pesquisa ou no desenvolvimento das ciências, da engenharia, do conhecimento em geral, e como é que, a partir de algumas informações ou empíricas ou teóricas de um certo sistema físico ou biológico, do que quer que seja, às vezes é possível você construir uma equação diferencial e, resolvendo essa equação diferencial, você obtém um bocado de informações importantes extra aí sobre o comportamento do seu sistema. Você consegue fazer previsões de como que esse sistema vai se comportar, de como que ele vai evoluir. Se eu começar com tal situação hoje, daqui 5 dias, como é que vai estar? Por exemplo, a evolução de uma pandemia. Tem modelos matemáticos bem estudados, bem estabelecidos e relativamente precisos de como que uma pandemia evolui. Você pode ter um modelo tão detalhado, mais ou menos detalhado, dependendo dos seus pressupostos ali, de quais variáveis você está incluindo. Então, você pode fazer previsões ou estimativas do que vai acontecer no futuro baseado na situação inicial ou na situação presente. Aqui é uma situação desse tipo. Bom, aquele da população também. Você tem uma certa população inicial. Se ela tem essa propriedade de crescimento, dada por essa equação diferencial, e a população hoje é, sei lá, 50 mil indivíduos, se ela continuar crescendo nesse mesmo modelo, ou seguindo sem restrição de recursos, por exemplo, de alimento, ou doença, ou qualquer coisa assim, qual que vai ser a população daqui a um intervalo de tempo T, por exemplo. Isso você tem como fazer essa estimativa baseado nesse modelo, nessa equação. Mesma coisa quando você resolve essa equação diferencial do sistema massa-mola, você identifica como é que é a relação da frequência, por exemplo, com a constante da mola, com a massa. Você sabe que se você dobrar a massa, por exemplo, a frequência vai diminuir por um fator de raiz de 2 aí. Porque a massa está no denominador e tem essa raiz quadrada. Então, se a massa dobra, a frequência é reduzida, fica dividida por raiz de 2, ou 1,41, alguma coisa. Ok? Então dá para você identificar isso a partir da solução
mesmo que essa informação não estivesse lá na equação original. Depois, eu vou deixar para vocês para casa verificar isso daqui. Verificar que qualquer função com essa cara satisfaz essa equação original. Aí como que você... Então deixa eu colocar aqui. Dar um nome para essa equação. É isso, ó. Apagar esses rabiscos. Vamos chamar essa equação de... Ou essa equação, essa função x de t aí. Vou chamar de asterisco. E vou deixar um exercício aqui para vocês que é o seguinte. Verificar que essa equação ou essa função dada em asterisco satisfaz. Vou chamar isso aqui de 1. Verifique que asterisco satisfaz a equação. Chamar essa equação diferencial aqui de... Que nome? Satisfaz a equação x duas linhas mais k sobre m x igual a zero. Para qualquer quaisquer valores de A e B, ou seja, independentemente de quem sejam as constantes A e B, como é que eu identifico ou verifico que essa função x de t satisfaz a equação diferencial? Vocês vão ter que calcular x' de t, a partir de x' de t você calcula x duas linhas de t, e aí substitui na equação o x duas linhas e substitui o x. No lado esquerdo vai fazendo a conta, se der zero, independentemente do valor de t, independentemente do a e do b, você chegar em zero, isso significa que a equação foi satisfeita. Por exemplo, se você pega... Vamos supor que o k e o m fossem iguais a 1. Para pegar uma situação mais simples, você pega x de t igual a cosseno de t. Então, x' de t vai ser o quê? Menos seno de t. E x duas linhas de t vai ser o quê? Derivada do seno é cosseno de novo, então vai dar menos cosseno de t. Então, se você somar x de t com x duas linhas de t, quanto que vai dar isso? Cosseno de t menos cosseno de t, que dá zero. Ou seja, satisfaz a equação. Que essa equação aqui nada mais é do que a mesma que a gente tinha ali, só que com o k e o m iguais a 1. Se o k e o m forem iguais a 1, cosseno de t é uma solução. Seno de t é outra solução. E aí qualquer combinação linear de duas soluções é a solução. Isso é outro ingrediente importante das equações lineares. Qualquer combinação linear de soluções é uma solução. Se você conhece duas soluções diferentes para uma equação de segunda ordem, por exemplo,
basta você pegar o conjunto de todas as combinações lineares dessas soluções e aí você tem todas as soluções da sua equação de segunda ordem. Se for de terceira ordem, você precisaria 3 soluções linearmente independentes. Estou falando disso para quem já viu álgebra linear. 3 soluções linearmente independentes, aí você pode pegar qualquer combinação linear dessas 3 e vai ter ainda uma solução. Isso vai te dar o conjunto de todas as soluções daquela equação de terceira ordem. Mas isso é assunto para a gente desenvolver nas próximas aulas. Por hoje, eu acho que está de bom tamanho. E eu vou encerrar por aqui. Só antes de encerrar, eu queria ter deixado um segundo exercício, que é o seguinte: verificar que é a solução, e outra coisa é o seguinte: se a posição da partícula ou seja, no instante t igual a 0, vou chamar de x0, e a velocidade inicial também, v de 0, ou x' de 0, para a gente não perder de vista que velocidade é a derivada da posição. Então, determine os valores daqueles parâmetros A e B, em termos da posição inicial e da velocidade inicial. Ou seja, se for dada a posição inicial e a velocidade inicial, como é que eles vão aparecer aí na sua solução, no A e no B? Ok? Então, esse A e B podem ser determinados em termos da posição inicial e da velocidade inicial. Então, fica como exercício. Por hoje é só isso. Só isso tudo. Valeu e a gente se encontra na próxima aula.